Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Portal de Luz. Vamos orar com Chico Xavier. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, um veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me dês, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. Marlene conheceu Chico Xavier quando ainda era estudante de medicina em Uberaba. Trabalhou com ele, a convite de Chico Xavier, no seu grupo mediúnico, Grupo Espírita da Prece. E ao longo de 40 anos de convivência, ela realizou diversas entrevistas com o médium mineiro. Vamos hoje ouvir alguns episódios narrados por ela sobre a mediunidade de Chico Xavier. Com muito prazer que nós estamos rememorando fatos, ensinamentos, lições preciosas de Chico Xavier. Hoje vamos falar a vocês de um diálogo que foi registrado pelo nosso querido amigo Fernando Worm, nosso colaborador da Folha Espírita de muitos anos, e que escreveu A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, da onde recolhemos o fato de hoje, também Janela para a Vida e outros livros e mensagens falando do seu contato com Chico Xavier.
O jornalista da Folha Espírita, Fernando Oz, ou Fernando Orme, que é o mesmo, em seu livro A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, conta um fato que ocorreu em Uberaba e que é muito frequente nas relações humanas: o sentimento de abandono nos compromissos afetivos. O Orme descreve, assim, o diálogo do médium com uma irmã visitante do Grupo Espírita da Prece. Fim da sessão, um grupo de pessoas acerca-se do médium para um aguardado colóquio. Uma senhora, já grisalha, o rosto vincado por sombras de sofrimento, pergunta ao médium: Chico, que deve fazer uma esposa que, após 30 anos de dedicação ao marido, de repente este lhe confessa ter encontrado outra companheira, mais nova e com mais saúde? Pega as malas e nunca mais envia notícias sequer? Olhando-a sutilmente, mas visivelmente condoído, Chico responde em voz quase inaudível: minha irmã, na vida amei entranhadamente pessoas que se afastaram de mim e sem ao menos dizerem o porquê. Se eu tivesse perdido essas pessoas por morte, talvez eu não resistisse a tão preciosas perdas. Mas, como os motivos foram outros, na própria naturalidade com que se despediram, serenamente, fui encontrar razões para minha própria restauração. Na vida, há encontros que são reencontros, e há encontros que são amargos desencontros. Sábias as colocações de Chico, não é mesmo? Não é nada fácil dedicar anos e anos a uma relação afetiva e, de repente, o vazio, o sentimento de frustração. O ente querido parte, despede-se, afasta-se, dizendo simplesmente que está indo embora, indiferente à dor e à decepção que provoca. Quantos casamentos de muitos anos desfeitos em poucos segundos? Quantas separações dolorosas e traumáticas, marcadas de ingratidão, impondo-nos o silêncio? Onde buscar forças para atravessar momentos tão dolorosos? Chico chama-nos a atenção para um ponto importante. Nas grandes separações, nós devemos encontrar forças, buscar apoio na própria naturalidade com que as pessoas queridas se despedem. Serenamente elas vão embora, elas partem, e serenamente devemos aceitar a separação, buscando forças no próprio desprezo
ou na indiferença com que fomos tratados. É nessa hora que devemos encontrar ânimo para suportar. A frieza com que fomos descartados deve despertar em nós a vontade de superar com aquilo que temos dentro de nós, dentro de um clima de serenidade. Essa deve ter sido a razão pela qual o médium, Chico Xavier, teria dito em um outro contexto, em uma outra entrevista: devemos nos ligar mesmo só em Jesus, nem em amigos, namorados, noivos, nem em marido e mulher, nem em irmãos, pais e filhos, e nem mesmo em mães. Olha, gente, diz Chico, devemos nos ligar mesmo só em Jesus. Só Jesus não nos hipnotiza. Se antes de tudo nos ligamos a Jesus, quando acontecem os momentos de grande decepção, alcançamos mais depressa o nosso equilíbrio. Isso não significa que amemos menos. Não. Mas vamos amar com mais equilíbrio. Quando eles se vão, ficamos tristes, mas estamos muito mais preparados para vencer os momentos de sofrimento íntimo. Há pessoas que nos julgam insensíveis quando aceitamos essas lições de Chico, que são antes as do perdão ativo. Mas, na verdade, o treinamento das virtudes é permanente e requer empenho da nossa parte. O importante é não conservar nenhum espírito de vingança, nem de ódio, buscando o equilíbrio no perdão. Quando falamos em superação em matéria afetiva, nós logo nos lembramos de Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, o nosso Emmanuel. O livro Há 2000 anos, como sabemos, é a autobiografia de Emmanuel, quando ele envergou a personalidade de Públio Lentulus na Palestina ao tempo de Jesus. Ele desprezou a esposa Lívia por julgar que ela o traíra com Pilatos. Na verdade, nada disso aconteceu. Ela foi pedir pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pagou um alto preço. Foi desprezada dentro do lar. Chico contou-nos que ela teve de suportar a presença de outra mulher debaixo do mesmo teto, porque o marido a substituiu em uma vida de humilhações. Mas Lívia morreu cristã, sacrificada no circo romano, e tudo suportou por amor a Jesus. Emmanuel nunca mais a teve como esposa em nenhuma outra encarnação. E para vê-la aos sábados, tinha que deixar o perispírito em determinada região, porque Lívia é uma estrela. Não tem mais necessidade de reencarnar. Não tem mais perispírito. É por isso que nos grandes sofrimentos temos que buscar o exemplo das grandes almas. Somente assim encontraremos consolo e apoio para o nosso
sofrimento. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Vamos ficar agora com nosso amigo Maida no Momento Doutrinário. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. O Espírito Hilário Silva, através da psicografia de Chico Xavier no livro A Vida Escreve, na lição 27ª, conta-nos que Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, começara a observar-se fora do corpo físico em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o seu corpo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em Campina Verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo, algo que dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou então as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura, nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto. Quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humildes. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se de maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado aquele solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje, na terra, lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Elevado, Eurípides Barçanufo, o missionário de Sacramento, notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar e, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam.
Eurípides Barçanufo não saberia descrever o que se passou então, como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada, levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. E nós estamos praticando o Evangelho ensinado e exemplificado pelo Cristo? Reflitamos profundamente. Saúde e paz e até o próximo encontro. No Portal de Luz temos agora o quadro Saúde e Espiritualidade, com o Dr. Marcelo. Olá, bem-vindos ao quadro Saúde e Espiritualidade. Eu vou apresentar a visão científica das curas à distância e da prece intercessória. As curas à distância são técnicas dedicadas a beneficiar a saúde e o bem-estar de outra pessoa que está longe. Ela envolve qualquer intenção, desejo ou focalização consciente em nome de terceiros para conduzir a realidade a um resultado desejado. Inclui também a prece de intercessão. Não existe uma teoria universalmente aceita pela ciência. Os mecanismos envolvidos são desconhecidos. O efeito placebo não acontece nesses casos, já que o curador e o beneficiário podem estar até muitos quilômetros de distância. Estudos foram feitos para verificar se uma pessoa consegue influenciar alguma função orgânica de outra pessoa que esteja isolada e distante. Eles mostraram efeitos pequenos, mas estatisticamente significantes, ou seja, que não são devidos ao acaso e que foram detectados especialmente sobre a atividade do sistema nervoso. Mas ainda existem muitas brechas no conhecimento, o que torna muito difícil aos cientistas ter uma opinião unânime sobre a validade dessas técnicas. As principais deficiências para a aceitação científica dessas técnicas são: número 1, a evidência científica ainda é fraca, a partir de estudos escassos, muitos deles com limitações de qualidade. Alguns estudos sugerem um efeito positivo, mas a maioria produz resultados variáveis que não apoiam uma recomendação a favor ou contra o uso dessas técnicas. Em segundo lugar, falta uma teoria coerente que explique tal fenômeno, que seja alinhada à realidade comum e cientificamente aceitável. A suposta energia vital que nós entendemos não é relacionada ao entendimento da física para energia, pois não é detectável por instrumentos que medem sinais eletromagnéticos. Em terceiro lugar, existem obstáculos práticos para a aplicação clínica dessas técnicas. Primeiro, existe uma grande variabilidade do resultado, existe uma falta de uniformidade das respostas, que deve ser por fatores ainda desconhecidos, e também os efeitos não são clinicamente relevantes para se falar em cura à distância. Existem efeitos sobre dor, ansiedade, relaxamento muscular e bem-estar. Por outro lado, há algumas forças no campo de curas à distância, o que inspira que sejam feitas mais pesquisas nessa área. Número 1. Os resultados positivos de algumas pesquisas sérias podem indicar um aspecto não físico da realidade. A questão fundamental não é a magnitude do efeito, mas sim se ele existe de alguma forma. O que importa saber é se a consciência pode afetar o mundo material. E parece que pode. Número 2. Está acontecendo o advento progressivo de um novo paradigma,
científico. Muitos estudiosos e pesquisadores antecipam a necessidade de uma transição e clamam por uma ciência que inclua também supostos elementos não materiais da consciência. Em terceiro lugar, essa prática está alinhada com um cuidado de saúde humanista, abrangente e integrativo. Pacientes com sintomas debilitantes não vão esperar grandes evidências científicas. Eles tentam de qualquer forma. Se mesmo pequenos efeitos podem trazer alívio sintomático, não oferecer essas técnicas de cura à distância ao paciente poderia ser considerado, eventualmente, má prática médica. E os avanços futuros nessa área vão vir a partir de algumas fontes. A primeira delas é que as novas pesquisas científicas têm que estar em formatos adequados, que respeitem as características desse fenômeno. Se nós continuarmos fazendo estudos científicos como se estivéssemos testando uma droga, talvez nunca haverá resultados adequados. Deverão ser usados outros desenhos científicos mais simples de estudos que representem melhor o mundo real. Em segundo lugar, estão surgindo novos modelos do que vem a ser de fato a mente. Nesses modelos, a consciência teria propriedades da física quântica. Assim, a mente não seria algo limitado no tempo e no espaço, e a consciência poderia agir sobre a matéria à distância. Em terceiro lugar, o melhor conhecimento dos fatores que interferem nessas técnicas de cura à distância levará a uma otimização da sua eficácia. Alguns fatores já parecem ser importantes. Um praticante com a empatia, foco e motivação, o estado de saúde e bem-estar do praticante, a conexão emocional entre o praticante e o beneficiário e o grau de receptividade do beneficiário. Em suma, existem argumentos científicos para aceitar ou para refutar as técnicas de cura à distância. Abraçar esses fenômenos ainda é um salto de fé, mas pode ser uma fé raciocinada. Muito obrigada pela participação de todos vocês. O Portal de Luz acaba aqui e esperamos vocês na próxima semana.